gente continuar aí mais um bloquinho aí de aulas de biologia, certo? Hoje, ó, biologia 1, a gente já está entrando aqui no módulo 11, tá, gente? Módulo 11, lembre-se que a gente está no blocão de citologia, quer dizer, o estudo da célula. A gente já viu o que sobre a célula? A gente já viu a diferença de célula eucarionte para procarionte. A gente começou a estudar a membrana plasmática. Então, a gente lá na membrana plasmática, a gente estudou do que era feita essa membrana plasmática, né? Ela era pelo efeito de lipídio e proteína, por isso lipoproteica. E agora, o módulo 11, ele tem a ver com a membrana plasmática. Quando a gente sabe que a membrana plasmática, ela envolve ali o citoplasma da célula. Só que a célula, ela consegue fazer trocas com o meio onde ela está, certo? Então, substâncias que estão dentro da célula podem sair, como substâncias que estão fora da célula poderão entrar na célula. E como que essas substâncias, elas se movimentam através da célula? Elas se movimentam, na verdade, através da membrana celular. Quando eu digo que uma substância vai sair da célula ou entrar na célula, ela terá que fazer isso passando através da estrutura que a gente estudou no módulo 10, que é a membrana celular, que é aquela que envolve ali o citoplasma e que vai ter em todo tipo de célula. Fechou? Então, agora a gente vai estudar aqui no módulo 11 como que essas substâncias podem entrar e sair da célula. Então, lembrando que o meu corpo é formado de células, a gente tem vários tecidos, e aí essas células, elas sempre vão estar no meio e podem fazer trocas com esse meio. Então, se liga que para entender isso, você vai precisar entender que sempre que eu tenho quando eu digo que eu tenho uma célula no meio, na verdade eu terei dois meios. Eu terei um meio que é dentro do próprio citoplasma da célula e terei um meio que é fora da célula, onde a célula está ali, banhada. Lembre-se que o corpo ele é formado grande parte por água, mas a gente também tem solutos como sais, glicose. Então, na prática, tanto dentro da nossa célula quanto fora dela, a gente vai ter duas soluções. Gente, lembrando aí, né, um pouquinho da química, então eu terei essas soluções serão como? Terão solvente, que no caso dos organismos vivos, a gente já vai dar foco, o solvente é a água, tá, para os organismos vivos, e a gente terá os solutos. Quem são as substâncias que normalmente são solutos nos organismos vivos? Os sais e também a glicose. São os dois principais aí que funcionam como soluto. Então, dentro da célula, eu vou ter uma solução. Uma solução que vai ter água e vai ter soluto. E fora da célula, Fabio, o meio que a célula está ali, está naquele meio, também eu terei água e terei solutos. E vai poder haver troca entre esses meios. Então, lembrando que a gente aqui vai pensar que a célula é um meio e o local que ela está, onde ela está, é outro meio. Por isso a gente vai, eu montei aqui do ladinho um esqueminha geralzão, tá? Basicamente, eu botei diferente da sua apostila, porque eu acho que fica mais visual para entender. Quando a gente pensa em tipos de transporte através da membrana celular, para você entender isso bacana, a gente vai focar em duas coisas. Quando eu penso em tipos de transporte, eu preciso pensar no transporte de água, que é o solvente. Aí eu vou focar na água, nas moléculas de água. Como é que elas atravessam a membrana celular, seja de fora para dentro da célula ou de dentro para fora. E terei também o transporte dos solutos. Quem serão os solutos ali nos organismos vivos? Normalmente são os sais e glicose, funcionam como soluto. Então eu terei ali soluções, água e soluto. E esse soluto fica ali naquela água, certo? Então a gente tem aqui, ó, quando eu penso em mecanismos de transporte,
eu preciso pensar que eu vou transportar moléculas de água, só que eu também poderia transportar o quê? Solutos. Esses solutos podem ser os sais ou glicose. E eles vão receber nomes diferentes. Então, vamos lá para a gente entender? Vamos lá para o nosso esquemão aqui, hein? O meu esquemão, ele está querendo mostrar aqui para você aquela ideia de dois meios. Então, aqui eu coloquei o meio A e o meio B. Lembre-se que a célula sempre será o meio dentro dela e o meio onde ela está é um outro meio. Tá? Aqui eu botei um esquema geral. E as substâncias, sejam água ou seja soluto, ela poderá passar através da membrana celular, porque a membrana celular ela tem a característica de ser o quê? Semipermeável, quer dizer, ela permite que algumas coisas passem ali, mas não é de qualquer jeito, ela faz o controle, lembra, ela tem uma seletividade e por isso que é importante a gente entender os mecanismos de transporte. Então, no meu esquema, em laranja, eu tenho uma membrana semipermeável simulando a nossa membrana plasmática, que permite passagens ali de algumas substâncias dependendo das condições aqui, que vai ter a ver com o mecanismo de transporte. Vamos focar no item 1.1, agora eu estou pensando em transporte de água. Então, eu coloquei aqui dois meios com a seguinte situação. O meio A, ele é hipotônico. O que eu estou vendo no meio A? Aqui eu estou representando que eu botei água. Eu estou com aqueles meios cheios de água, tanto A quanto B. Nessa água, eu coloquei soluto. Gente, quando você pega um copo de água e bota açúcar e mistura, você está fazendo uma solução. Você está fazendo algo parecido com isso aqui. Ou ao invés do açúcar, você coloca um sal. Você está misturando a água, que é o solvente, com o soluto, que é o sal ou o açúcar, tá? Então, é o que eu fiz aqui no meu esquema. Ó. Coloquei aqui água nos dois, que é o meu solvente. E coloquei soluto bolinhas rosa, tá? O que eu vou pensar agora? Agora eu vou me fixar no transporte de água. Para a água, obedece o quê? Ó? Meio hipotônico, ele é um meio que tem bastante água e tem pouco soluto para essa quantidade de água. No meio hiper, quer dizer, hiper muito, né? No meio hipertônico, o que eu tenho muito, Fabiola? Eu tenho muito soluto. Então, atenção, dica para você não errar. Claro que a palavra ela te dá uma ideia. Hipo e hiper. Hipo pouco, hiper muito. Só que eu preciso saber o que é pouco e o que é muito. O que dá nome ao meio, gente? É a quantidade de soluto. Então, você vai se fixar na quantidade de soluto para dar nome aos meios. Para dizer se ele é hipo, quer dizer, se ele tem pouco soluto, ou para dizer se ele é hiper, que ele tem muito soluto. Então, o soluto é o que dá o nome. Vê se não coincide aqui. Ó. Comparando os dois meios, no meio hipotônico eu tenho pouco soluto. No meio hipertônico eu tenho muito soluto. Aí a minha pergunta é o seguinte, já identifiquei o que é o meio hipotônico e hipertônico. Mas, Fabiola, você quer saber da passagem de água? Existe lógica. Vamos trazer a lógica para a biologia? A água, ela é para diluir o soluto, certo? Aonde que eu tenho mais moléculas de água sobrando, não sendo usadas para diluir o soluto? No meio onde eu tenho pouco soluto ou no meio onde eu tenho muito? Quem falou? Quem pensou aí? No meio onde eu tenho pouco, tá correto. Então, no meio onde eu tenho pouco soluto, significa que eu terei mais moléculas de água ali sobrando. E qual vai ser o meio que está precisando de mais água? Né? Que ele está precisando de água para fazer a diluição do soluto. O que tem mais soluto. Então, qual é a tendência do organismo? Para a água. Para a água, né? A ideia é que a água ela passa do
menos concentrado, lembre-se do meio hipotônico. O que é hipo? Pouco soluto, então tem muita molécula de água sobrando. Para onde eu estou precisando de mais água? Aonde que eu estou precisando de mais água? No meio onde eu tenho muito soluto. Por isso a água, ela tende nos organismos vivos a passar de onde para onde? Do meio hipotônico para o meio hipertônico. Acabamos de montar aqui no meu esqueminha a ideia da osmose. Quer me ajudar a completar aqui, ó? Então, o que é osmose? Osmose, gente, é transporte passivo, só que é transporte passivo de água. Então, você leu lá na tua prova, osmose, ele está falando de transporte de água, tá? E o transporte de água, ele é um transporte passivo, só que a osmose, ela é a passagem da água. E aqui um esqueminha querendo mostrar isso aqui. Qual a regrinha para a osmose? Para a osmose, a água, as moléculas de água, olha aqui, ó, elas passam do meio hipotônico para o meio hiper. Exatamente o que a gente colocou aqui, ó. Olha a osmose, água passando do meio hipotônico para o meio hiper. Fechou? Agora vamos lá para os solutos. Eu agora vou pensar no transporte de solutos. No meu esqueminha, o soluto vai ser aqui a bolinha rosa. Então, eu tenho pouco soluto no hipotônico, muito soluto no hipertônico. O que me diz a lógica, tá? Quando eu falo do transporte de solutos, eu terei tipos de transporte passivo, que eles obedecem uma lógica, tá? E eu terei transporte ativo do soluto. Então, transporte passivo eu ainda tenho dois tipos. Vamos nos fixar na ideia de passivo e ativo, tá? Então, vamos lá. No transporte passivo, qual é a lógica, gente? Agora eu estou no soluto. A ideia é que ele passe da onde tem muito soluto para onde tem pouco. Então, ó, transporte, setinha vermelha, transporte passivo de soluto. Por que é passivo? Porque o soluto agora é o soluto, tá? Então, vou me ligar nas bolinhas aqui. Ele vai passar da onde ele tem muito para onde ele tem menos. Meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou posso falar ainda, meio hipertônico para o meio hipotônico. Vamos voltar para o meu esqueminha, ó. Quero completar aqui na minha frase. Então, Fabiola, como se caracteriza o transporte, qual a característica do transporte passivo para solutos? Eu terei o soluto passando do meio hiper, que é onde eu tenho maior quantidade de soluto, para o meio hipotônico. Exatamente o que a gente colocou aqui, ó. Transporte, setinha vermelha, transporte passivo. E o transporte ativo? Transporte ativo, olha como ele é falado nos livros, ele vai contra o gradiente de concentração. Ele vai contra a lógica de que a gente viu agora. Como assim, Fabiola? Existem situações que acontecem nos organismos vivos que, para manter funções importantes, é o exemplo dos neurônios, tá? Isso acontece, por exemplo, no nosso estímulo elétrico, feito pelos neurônios. Para os nossos neurônios se manterem funcionando adequadamente, a gente depende de gradientes de sódio e potássio. E a gente vai ver que a gente precisa contar com o transporte ativo, tanto do sódio quanto do potássio, para que o nosso neurônio funcione adequadamente, certo? E aí o que é o transporte ativo? Ele desobedece um pouquinho a lógica. Como assim? Eu vou precisar que a substância ela passe do meio onde eu tenho menos soluto, que é o hipotônico,
para o meio onde eu tenho mais soluto, onde ele já está em maior quantidade, que é o meio hipertônico. Aí na tua apostila, já para a gente dar uma resumida, você pode olhar aí, vai ser o exemplo do neurônio, vai ser o exemplo lá da bomba de sódio e potássio que faz o funcionamento do neurônio. Então lá no nosso neurônio a gente tem uma tal de bomba de sódio e potássio que ela faz o quê? Ela faz isso aqui, transporte ativo, tanto de sódio quanto de potássio. E ao mesmo tempo, tá? Para quê? Para manter o neurônio funcionando adequadamente, eu preciso que o sódio vá todo para o lado de fora da membrana e eu preciso que o potássio venha para o lado de dentro, certo? Então eu preciso ficar colocando sódio para fora, mesmo que tenha menos sódio do lado de dentro da célula. Eu preciso que o sódio fique do lado de fora. Ah, tem pouco do lado de dentro, Fabiola. Tem mais do lado de fora. Mas eu preciso que ainda assim ele passe de dentro para fora. Então eu terei o transporte ativo. Só que tem um detalhe. O transporte ativo, obrigatoriamente, desenhei aqui em pretinho, um MT. Quem é esse MT? MT aqui para mim, na minha legenda, é uma molécula transportadora. Tá? Então eu preciso que ele tenha um transportador. O transportador, ele é obrigatório no transporte ativo. Então vamos completar ali qual a característica de passagem no transporte ativo. No transporte ativo, o soluto, olha ele aqui, ele vai passar do meio hipo para o meio hipertônico. Você reparou que é ao contrário, certo? Só que no transporte ativo, eu terei mais, para isso acontecer, eu tenho alguns outros pré-requisitos. Será obrigatória a presença de um transportador. Sempre tem um transporte ativo. Outra coisa, como ele acontece fora da lógica, quer dizer, da onde tem menos para onde tem mais, eu vou precisar ter gasto de energia, gasto de ATP. Então, o transporte ativo tem gasto de ATP. Então, vamos caracterizar ele em 3 itens. Transporte ativo, ele acontece do meio menos concentrado para o mais, ou você pode colocar do hipotônico para o hiper. Segunda característica, sempre terá uso de um transportador na membrana, molécula transportadora. E terceira característica, há gasto de energia. Lembrando que energia, ATP. Fabiola, e o passivo? Tem 2 aqui. A minha setinha vermelha, primeira, ela está representando a ideia geral. Vou colocar outra setinha vermelha porque é transporte passivo. Agora a minha ideia é saber o que é uma difusão simples e uma difusão facilitada. Gente, a única diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada é se teremos ou não uma molécula transportadora. Na difusão, olha o nome, facilitada, tem alguém que está ajudando. Na simples, é aquela que acontece sem a ajuda de ninguém. Então, aonde que tem o transportador? Ó, na facilitada. Então, aqui, ó, vai ser a difusão facilitada e aqui a difusão simples, ó, do nosso esquema DS, difusão facilitada, DF. Então, qual a única diferença existente entre a difusão simples e a difusão facilitada? É que na difusão facilitada, a gente terá a presença de um transportador. O que faz isso aqui a facilitada, Fabiola? A entrada de glicose nas células. Para a glicose entrar nas células é uma difusão facilitada, tá? Certo? Então, a entrada de glicose nas células será uma difusão
facilitada, porque tem muito dela na corrente sanguínea, pouco dentro da célula. Então, ela está indo do meio hiper para o hipo, característica de passivo geral. Há gasto de energia, Vila? Não. Só que por que ela é facilitada? Porque o transporte de glicose para dentro da célula, no caso do sangue para dentro das células, usará um transportador, tá? Então, feita a diferença, então vamos lá, transporte passivo em 3 itens, característica dele. Todo transporte passivo, que é de um tipo de difusão, o soluto passará do meio onde ele tem mais para onde ele tem menos. Então, do meio hiper para o meio hipo. Também posso falar do mais concentrado para o menos concentrado. Então, item 1. Item 2. Não há gasto de ATP, não há gasto de energia. Item 3. Só tem transportador na difusão facilitada. Difusão simples, não há transportador, que é o meu esqueminha aqui. Fechamos o entendimento geral. Gente, se souber isso aqui, você resolve um monte de questão de vestibular usando essa lógica. Você precisa entender a lógica para entender situações especiais, que é o que a gente vai ver agora. Nós vamos aplicar esse conceito em situações especiais. Eu vou manter esse meu esqueminha aqui para a gente ficar olhando para ele o tempo todo e usar ele para resolver situações especiais, certo? Então, pessoal, vamos agora aplicar a nossa ideia dos transportes. Especificamente agora, a gente vai fazer a aplicação da osmose. A gente vai aqui pensar em como a gente aplica a osmose nas células animais, em célula animal. Para isso, a gente vai simular um experimento, que é o que acontece no nosso corpo. Lembra aquela ideia? Que dentro da célula é um meio, pode ser qualquer um, depende da característica, e fora da célula é um outro meio. Então, eu sempre terei essa troca entre um meio A e B, tá? Quem vai ser o meio A e B depende se é o meio hipo ou hiper, isso vai variar, que é o nosso experimento aqui. Então, no nosso experimento, a gente pegou 3 frascos e com concentrações diferentes. E nesses 3 frascos, a gente adicionou uma célula animal, aqui em vermelhinho. Então, o frasco 1, ele representa um meio isotônico. O que é um meio isotônico que não está ali no nosso esquema? O meio isotônico é quando o meio que eu coloquei a célula, ele está exatamente na mesma concentração do meio do interior da célula. Então, o interior da célula está na mesma concentração do meio fora dela. Então, estão iguais. Se eu colocar uma célula no meio onde a concentração de sais, de soluto, é igual ao que tem dentro dela, será que vai haver troca? Porque aqui eu coloquei concentrações diferentes. Gente, a ideia é não. Então, se eu pegar uma célula e colocar ela no meio isotônico, ou seja, está equilibrado, concentração fora da célula igual a de dentro da célula, não vai haver alteração da célula. Então, a célula colocada no meio isotônico, ela está no tamanho ali no meu desenho, no tamanho normal dela. Ela não ganhou e nem perdeu água. Então, eu não vou colocar setinha nenhuma, porque não houve uma coisa nem outra. Então, eu estou aqui, molécula de água. Não entrou, nem saiu. Já agora, no meio 2, o que aconteceu? Eu peguei a célula, que é um meio, que tem uma concentração, e joguei ela no outro meio, que é hipertônico. Quer dizer, o meu frasco agora, ele é um meio que tem água com muitos sais, uma alta concentração de sais, ou seja, o meu copo ali com água e sais, ele é um meio hipertônico e a célula está com uma concentração menor de sais. Então, a célula, o interior da célula será o meio
hipotônico. Então, no segundo frasquinho, a célula é o meio hipotônico e a solução do frasco é o meio hipertônico. Qual é a regrinha para a osmose? A água sempre vai do meio hipo para o meio hiper. Quem é o meio hiper aqui? A água do frasco. Quem é o meio hipo? É a célula. Então, a célula, a água sai dela. Como a célula perde água para o meio, ela não vai mais permanecer assim, ela vai murchar. Então, você está vendo aqui a célula murchinha porque ela perdeu água, porque eu coloquei ela no meio hipertônico. Quando ela perde água, ela perde volume. O nome que a gente dá de uma maneira geral é plasmólise, tá? Quando a célula animal perde água e diminui de volume. Agora eu vou fazer o oposto, vou pegar minha célula e eu vou colocá-la no meio onde eu tenho muita água e pouco sal. Quer dizer, o meio do frasco será hipotônico. Já o interior da célula, em relação ao meio do frasco, ele tem mais sais, maior concentração. Então, dentro da célula agora será o meio hiper e fora da célula o meio hipo. O que tem de acontecer? A osmose é sempre do hipo para o hiper. Então, a célula é o frasco é o hipo, a célula é o hiper. Então, agora, a célula ganha água e poderá até romper, porque célula animal não tem parede celular. Então, ela vai ganhar água, vai inchar até romper a parede celular. O nome disso eu dou o nome de plasmoptise. Quando a célula enche, ela fica túrgida. Então, quando ela inchou, eu falo assim, ela ficou túrgida, turgência, ela inchou. Aí ela continua inchando até que a membrana se rompa e eu chamo de plasmoptise. Gente, aqui embaixo é só o nome específico quando é hemácia. Claro que hemácia também é célula animal. Então, meu esquema está assim, quando eu penso em célula animal geral, é esse nome aqui, Fabiola, e se a célula que eu estiver falando, animal, ela for a hemácia, especificamente a hemácia. Se for a hemácia, gente, esses processos vão ganhar nomezinhos diferentes. O que vai acontecer é idêntico, por isso que eu não repeti, Então, se eu pego uma hemácia e coloco no meio isotônico, ela não ganha nem perde água. Não há alteração de volume. Fabiola, se for qualquer célula do corpo e hemácia, igual. Não tem nome especial, ela não altera de tamanho. O negócio vai estar aqui, O que acontece é igual. O nome é que vai ser específico caso seja hemácia. Então, por exemplo, quando eu pego uma hemácia e coloco no meio hipertônico, ela perde água, murcha. Só que ao invés de dar o nome de plasmólise, se for hemácia, eu dou, quando ela murcha, eu dou o nome de crenação. Se eu pegar uma hemácia e botar no meio hipotônico, o que acontece é igual. Ela vai ganhar água, vai romper, só que eu não darei o nome de plasmoptise se for hemácia. Se for hemácia, eu darei o nome de hemólise, quando ela se enche de água e ela rompe e é hemólise. Então, somente na hemácia é que tem esses nomes especiais. Tirou hemácia, qualquer outra célula animal, por isso que eu botei geral, o nome é murchou, sofreu plasmólise. Inchou, sofreu e rompeu, sofreu plasmoptise. Se for hemácia, murchou é crenação, rompeu, ganhou água e rompeu é hemólise. Acabou. Para célula animal é isso. Vamos ver a vegetal agora. Gente, agora vamos ver o efeito da osmose agora em célula vegetal. A ideia vai permanecer a mesma, não vai mudar nada a nossa ideia do esquema. Qual é a ideia do esquema? Que a osmose ela acontece do meio hipo para o meio hiper, quer dizer, da onde tem menos sal para onde tem mais sal.
Então vamos permanecer aqui, só que agora eu mudei a célula. Eu mudei, botei célula vegetal. Vai acontecer semelhante, porém os nomes, alguns detalhezinhos só que vão ser diferentes, tá? Então vamos lá. Se eu pego uma célula, o que eu mudei aqui, gente, que é importante para a gente entender? Célula vegetal, eu desenhei na minha célula vegetal duas características que são importantes para a gente pensar nisso aqui. É a presença da parede celular, então que eu botei em verde. Então, célula vegetal, ela tem dois revestimentos, ela tem a membrana plasmática que eu coloquei em preto. E ela tem a parede celular de celulose que eu coloquei em verde, tá? Outra característica da célula vegetal que é importante para isso aqui é que a célula vegetal tem uma organela que é exclusiva dela, que é o vacúolo do suco celular, que eu desenhei aqui dentro da célula em azul, que é aquela bolsinha para controlar a pressão osmótica dentro da célula. Quer dizer, a bolsinha vai encher de água ou ela vai ficar mais murchinha. Então, são importantes essas duas características da célula vegetal. Prestar atenção que ela tem parede celular e que ela tem o vacúolo do suco celular, que vão se modificar, né, no nosso raciocínio. O raciocínio permanece idêntico. Então vamos lá, se eu pegar uma célula vegetal e colocar ela num frasco contendo uma solução isotônica, quer dizer, uma solução de concentração igual entre água e sais, que tem o citoplasma da célula. O que acontece? Mesma ideia, meios isotônicos, eles estão equilibrados, eles estão na mesma concentração, não ganha nem perde água. Então aqui vai ser a nossa referência. Essa célula vegetal, o volume normal dela é esse aqui, ó. Esse é o normal. Então ele vai ser o meu parâmetro para saber se ela perdeu ou ganhou água. Se eu pegar uma célula vegetal e colocar ela no meio hipertônico, quer dizer, um meio com alta concentração de sais, dentro da célula é hipotônico. O que acontece? A água ela vai de dentro da célula para fora, certo? Ou seja, do meio hipo para o meio hiper, obedecendo a nossa regrinha. O que vai acontecer com a célula vegetal? Ela vai perder água, ela vai murchar e o nome que eu dou é igual ao da célula animal. Eu vou dizer que ela sofreu plasmólise. A diferença está aqui, ó, tá? Se eu colocar a célula vegetal dentro de um meio hipotônico, o meio é hipo, dentro da célula vegetal é hiper. Então, se passa do hipo para o hiper, a célula que é o hiper vai receber água. Então, vai entrar muita água na célula. Você perceba que eu coloquei aqui no meu desenho que essa célula deu uma aumentada, uma estufada. Eu vou dizer que ela ganhou água, beleza? Ela ficou túrgida, quer dizer, inchada, ganhou água. Por isso que eu desenhei ela aqui inchada. Só que tem um detalhe, gente. Fabíola, ela então vai romper, vai sofrer plasmoptise? Não. Células vegetais não sofrem plasmoptise. Elas só ficam túrgidas, inchadas. Por que elas não rompem? Elas não rompem exatamente por conta da presença da parede celular, que é de celulose, é rígida, evita que a célula rompa, então ela só incha. Se eu olhar o desenho aqui e analisasse os vacúolos, eu teria a mesma ideia, ó. Esse aqui seria o vacúolo normal. Quando a célula perdeu água, o vacúolo também perde, ó. O vacúolo ficou murchinho. E aqui, Fabíola, quando a célula ganhou água, o vacúolo não é para regular a pressão osmótica dentro da célula? Então ele também começa a tirar água, ele começa a ganhar água de dentro da célula, então ele ficou grande também. A célula cresceu, o vacúolo também cresceu, tá? Amigos, esse aqui é o efeito, então, de célula vegetal, a ideia permanece semelhante, só vai mudar aqui, ó. Lembrar que ela não sofre plasmoptise por conta da parede celular, certo? Fechamos aí células vegetais agora.
Bom, gente, já vimos exemplos de osmose, tanto célula animal quanto célula vegetal. Agora a gente vai para um exemplo de transporte ativo, tá? Então, em termos de transporte ativo, um exemplo clássico é o funcionamento dos neurônios. Onde que há transporte ativo? É aqui, ó, na bomba de sódio e potássio. Isso aqui é transporte ativo, certo? Então, bomba de sódio e potássio vai ser aí o nosso exemplo de transporte ativo. Dentro daqui, eu vou ter exemplo, na verdade, de outros transportes, mas eu vou focar no ativo, tá? Então, o nosso neurônio, para funcionar, né, que é a nossa célula nervosa, ele funciona trocando sódio e potássio. Qual é a regrinha? Como ele transmite e propaga o impulso elétrico? Ele precisa despolarizar. Para despolarizar, o evento da despolarização é a entrada do sódio na célula. O que acontece normalmente? Lá no neurônio, que é uma célula, eu tenho muito sódio extracelular aqui do lado de fora e praticamente nenhum sódio ali do lado de dentro, certo? E eu preciso que o sódio entre. Então, para despolarizar, quando o sódio entra no neurônio, ele está passando da onde ele tem mais para onde ele tem menos. Soluto aqui, que é um sal. Então, eu estou diante de um transporte o quê? Passivo de soluto, tá? Aqui é transporte passivo. Ele está passando onde o sódio, onde ele tem muito, para onde ele tem menos. Existe um outro evento do impulso elétrico, que é a chamada repolarização. Depois que o sódio entrou, o que ficou para trás precisa repolarizar. E aí, quem vai fazer a repolarização? Vai ser o potássio. Naturalmente, o potássio está em maior concentração dentro do neurônio e em pouca concentração do lado de fora. E aí, o que acontece na repolarização? O potássio sai do neurônio, ele passa de dentro, que é onde ele tem mais, para onde ele tem menos. Daí, na repolarização e na despolarização, são transportes passivos, é difusão, acabou, tá? É apenas difusão, é transporte passivo, vai passar da onde tem mais para onde tem menos. O tchan do transporte ativo está aqui. Por quê, Fabio? Para que o nosso neurônio funcione, né, para que ele funcione adequadamente, esse sódio que entrou no neurônio precisa voltar para o lado de fora. E esse potássio que saiu do neurônio na despolarização precisa retornar para o lado de dentro. Para quê? Porque aí eu vou voltar ao repouso e o meu neurônio poderá começar tudo de novo. Se isso aqui não acontecer, eu vou ter um problema na transmissão neuronal, vai dar ruim aqui na transmissão neuronal. Então, a bomba de sódio e potássio, ela é fundamental para fazer com que o neurônio retorne ao repouso, para que possa acontecer tudo de novo. Que tudo de novo? Despolarizar e depois repolarizar. Aí ele precisa voltar para o repouso, para acontecer tudo, outro disparo, e assim por diante. Então, eu preciso que todo o sódio que saiu, que todo o sódio que tem entrado, que ele volte para o lado de fora, que é o lugar dele. E eu preciso que o potássio que tenha saído retorne para o lado de dentro, que lá é o lugar dele. Como que eu faço isso, gente? Aí é que entra o transporte ativo. Quem vai fazer o transporte ativo é a tal da bomba de sódio e potássio. O que ela é? Aqui ela está representada em laranjinha. Ela é um transportador. Lembra que transporte ativo obrigatoriamente tem que ter um transportador? Então, a bomba de sódio e potássio, que aqui eu representei em laranja, ela é um transportador. O que ela vai fazer? Ela vai restabelecer os gradientes de sódio e potássio. Vai mandar o sódio todo para o lado de fora, mesmo que ele tenha que fazer o quê? Olha aqui, ó. Eu não tenho muito sódio do lado de fora, pouco do lado de dentro. Ele vai pegar o sódio da onde ele tem pouco e jogar para onde ele tem mais.
ao mesmo tempo que ele vai fazer com o potássio o oposto. Ó. Vai pegar o potássio que estava do lado de fora, que é pouco, e vai voltar com ele para o lado de dentro, onde ele tem mais, quer dizer, do menos concentrado para o mais concentrado. Então, aqui é um exemplo de transporte ativo. Então, o neurônio transporte ativo, ele acontece com a bomba de sódio e potássio, que joga sódio do lado de dentro para fora, ou seja, da onde ele tem menos para onde ele tem mais, e joga o potássio do lado de fora para dentro, da onde ele tem menos para onde ele tem mais. Vai gastar ATP? Sim, gasta energia, é transporte ativo. Fabiola, e a despolarização e a repolarização? Transporte passivo dissoluto. Aqui, tranquilão, não tem gasto de energia. Meu problema vai ser aqui, ó. Eu preciso retornar ao repouso. E a bomba de sódio e potássio, através do transporte ativo, vai me fazer isso, vai me ajudar nisso e o meu neurônio vai poder continuar transmitindo adequadamente. Então, pessoal, vamos continuar jogando aí a ideia do raciocínio de utilização. Voltamos para casos especiais agora de osmolaridade. Lembrando que falou osmolaridade, obrigatoriamente a gente está pensando na movimentação de quem? Água ou soluto? Água. Então, osmolaridade vai pensar em movimentação de água. E quais são os casos especiais retratados aí que caem no vestibular, tá? Já tem várias questõezinhas de vestibular sobre isso aqui. É a gente jogar o conhecimento de osmose, que a gente já sabe. Qual é a ideia da osmose? Não vai mudar o nosso quadro. Osmose é transporte de água, que acontece em qual sentido? Do meio hipotônico, que é onde tem muita água e pouco sal, para o meio hipertônico, que é onde tem muito sal, certo? Então, continua ali a nossa ideia. A gente tem aqui ó, um caso especial que é o dos protozoários de água doce, eles são unicelulares. Qual o problema dele? A água doce, na verdade, não é porque ela tem glicose. Ela praticamente tem pouquíssimos sais em relação ao corpo do protozoário. Então, a água doce, água de rio, né? Ela vai ser uma água o quê? Um meio que hipotônico, quer dizer, poucos sais, pouco concentrado. O protozoário será hipertônico. Qual o problema disso? O protozoário de água doce, por conta da osmose, ele tende a ganhar água através da sua membrana celular. Fabiola, como é que ele faz para sobreviver? A lógica me diz o seguinte, se ele ficar ganhando água, porque vai acontecer a osmose, esse protozoário vai inchar até ele explodir. Ele não conseguiria viver na água doce. Aqui ele tem estratégias, por isso que são casos especiais. Quais as estratégias desses seres vivos para compensar aí essa história da diferença de osmolaridade da água que ele vive, do meio ambiente, para a solução que tem dentro do corpo dele, né? Como é que ele vai se adequar? No caso do protozoário, ele tem uma estrutura chamada de vacúolo pulsátil. Eu aqui desenho em verdinho. O que vai acontecer? Como a água doce é hipotônica e o corpo do protozoário, a célula é hiper, ele ganha água, ele tenderia a inchar e romper. Mas isso não vai acontecer por quê? Porque todo o excesso de água será jogado nesse vacúolo. E desse vacúolo, o protozoário vai fazer o quê? Vai expulsar esse excesso de água do corpo dele. E esse vacúolo ele acaba tendo dupla função, porque ele controla a pressão osmótica dentro do protozoário, evitando que ele rompa, que ele possa se manter vivo. E como ele fica jogando água para fora, ainda ajuda na motilidade desse ser vivo no meio aquático, certo? Agora vamos para os peixes ósseos, usando sempre o nosso raciocínio, ele não muda. Osmose do meio hipo para o meio hiper. E aí a gente tem os chamados peixes ósseos. Só para o pessoal se situar em coisa do nosso dia a dia, a maioria daqueles peixes que a gente compra lá na peixaria, que tem escama, cheio de escama, são peixes ósseos.
tá? Quando você vai lá, compra uma sardinha, um namorado, peixe ósseo. Peixe cartilaginoso, os peixes cartilaginosos serão os tubarões e as raias. Eles são peixes cartilaginosos. Você observa que eles nem têm mais escama. Então, peixe ósseo é o que a gente mais vê lá na peixaria, né? Que é aquele peixe cheio de escama, que a gente olha, ele tem um operáculo que esconde ali, que protege as brânquias do peixe, que eu desenhei aqui, ó. Que a gente vai lá e olha o operáculo para ver se está vermelhinho, né? Para ver se o peixe está fresco ou não. Então, a maioria desses peixes são peixes ósseos. Então, vamos lá. A gente tem peixes ósseos marinhos, quer dizer, que vivem no ambiente de água salgada. Então, o ambiente marinho ele é um meio hipertônico, cheio de sal. E será hipertônico em relação ao corpo do peixe. O corpo do peixe representará o meio hipotônico. Fabíola, então, o que acontece em relação à osmose com o peixe marinho? Acontece isso aqui, ó. A água vai do meio hipo para o meio hiper. Então, aqui o corpo do peixe é hipo. O ambiente marinho, água salgada, é hiper. Então, a minha setinha vai ficar assim, ó. Pela brânquia, o peixe vai perder por osmose água para o meio. Pô, Fabíola, mas aí se o peixe ficar perdendo água, o peixe marinho ficar perdendo água, ele não conseguiria sobreviver, ele iria murchar, se desidratar completamente e não conseguiria viver no ambiente marinho. A gente vai ver que ele tem uma estratégia especial para conseguir regular isso. O que o peixe marinho vai fazer, gente? Em ambos os peixes, a gente vai mexer em dois processos principalmente. No beber água e na urina. Então, para regular isso aqui, para compensar. Então, no caso do peixe marinho, ele fica perdendo água por osmose. Ele fica lá perdendo água. Se ele perde muita água pelas brânquias, você acha que ele deve beber muita água ou não beber água? Quem respondeu beber muita água, então o peixe marinho, ó, ele bebe muita água. Para que ele bebe água, Fabíola? Para compensar a osmose aqui, ó. A osmose é na brânquia. Ele perde água pelas brânquias. Para compensar essa perda, o peixe marinho bebe muita água. Fabíola, e a urina? Ele vai urinar muito ou ele vai urinar pouco? Gente, se ele já está perdendo muita água, ele precisa reter água no corpo. Então, ele urina pouco. Então, a urina será pouca, será concentrada. O que é uma urina concentrada? Com pouca água. Por que isso? Que é a ideia dele para reter água no corpo, já que ele fica perdendo por osmose. Aí eu vou para o peixe de água doce, vai ser o raciocínio inverso. Lá o peixe que vive nos rios, né? O ambiente ali da água doce dos rios é um meio hipotônico, quer dizer, com pouquíssimos sais. E o corpo do peixe, Fabíola, será o meio hiper, é mais concentrado de sais o corpo do peixe. Então, o que aconteceria com o peixe do ciclo? Lembre-se que osmose do meio hipo para o meio hiper. Então, ó, vai ser de fora para dentro. Fora não é o hipo e o corpo do peixe é o hiper. Então, lembrando que essa osmose ela acontece pelas brânquias. Certo? Então, ele vai ganhar muita água. O que aconteceria com esse peixe se ele não tivesse estratégias de regulação? Esse peixe, ele iria, ó, ganhar muita água, inchar, e até, sei lá, explodir de tanta água. Iria morrer, né, por excesso de água. Só que isso não acontece. Então, como que o peixe consegue, vivendo nesse ambiente, manter a quantidade de água ideal no seu corpo? Nem para ficar desidratado e nem para inchar. Ele, de novo, agora vai mexer em duas estratégias. Qual é a estratégia?
Beber água. Esse peixe já ganha água por osmose direta. Ele vai beber água? Não. Esse peixe aqui, ó, não bebe água. Não bebe água, certo? Então, água, ó, para ele, risca, ele não bebe água, certo? Já porque ele ganha por muita osmose. E a urina, como é que vai ser? Vai ser uma urina concentrada ou ele vai urinar bastante? Uma urina diluída e em grande volume? Claro que ele vai ter que botar água para fora do corpo. Isso será através da urina. Urina muito. E a urina bastante o quê? Diluída, porque ela está diluída em quê? Água, tem muita água, ele está botando água para fora. Fechamos aqui na estratégia. Para finalizar, isso aqui é muito rápido, e os peixes cartilaginosos, como raias e tubarões? No caso das raias e dos tubarões, eles têm uma estratégia para não deixar ficar nem caindo nem perdendo água, para eles se manterem, ó, isotônicos em relação ao meio. Então, eles conseguem manter a concentração de sais e água no corpo dele isotônica, quer dizer, em relação ao meio, igual, equilibrado. Assim, ele não fica ganhando nem perdendo água. Como que ele faz isso? Regulando sais de ureia. Tanto que a principal excreta desses animais é a ureia. Dos peixes ósseos é amônia, não é ureia. Então, eles fazem aqui no corpo deles, eles produzem as suas excretas nitrogenadas, derivadas de proteína, eles produzem bastante ureia, que é um tipo de sal. E aí, o que ele vai fazer? Ao regular a produção de ureia, de sais dentro do seu corpo, e o que fica, porque a ureia ele vai liberar com a urina também. Então, ele vai regular a concentração de ureia dentro do corpo, que é um sal. Para quê? Deixando mais ou menos ureia, para manter o corpo dele o quê? Isotônico em relação ao ambiente aquático que ele vive, certo? E aí, sendo isotônico, não ganha nem perde água. Gente, essa aula é um pouco grande, porque são muitos assuntos no módulo, mas espero ter conseguido aí explicar da melhor forma possível. Um abraço a todos e foco aí, né, foco em vocês, né, foco na sua saúde física, mental, que isso também é importante para a gente se preparar. E não deixar nada aqui, que é sempre o meu conselho, não deixe nada de desanimar, ok? Então vamos em frente aí, rumo ao vestibular. Um abraço a todos.